Meu amigo, que papelão foi esse do Corinthians? O time foi pro Equador enfrentar o Barcelona de Guayaquil e voltou com 3-0 na bagagem. E olha, não foi só o placar que assustou, foi a maneira como aconteceu. O Corinthians começou no 3-5-2, mudou pro 4-4-2 no intervalo, e terminou com 3 atacantes. Mas sabe o que esses esquemas tiveram em comum? Nada funcionou. O primeiro tempo até teve alguma resistência, mas aí o Tcheca comete um pênalti bobo aos 43 minutos e a desgraça começou. O time tentou reagir no segundo tempo, só que a defesa virou uma verdadeira avenida. 2 gols depois, placar fechado e um desespero gigantesco pro jogo de volta. Agora, para classificar, tem que vencer por 3 gols de diferença para levar pros pênaltis ou 4 para passar direto. Difícil. Depois do que a gente viu ontem, parece impossível. Vamos ver os gols para entender como esse desastre aconteceu. E antes, já se inscreve no canal. Olha, não tem desculpa. Foi feio, foi vergonhoso e foi preocupante. O Corinthians parecia perdido, sem plano de jogo e sem reação. O Barcelona de Guayaquil fez o que quis, e o pior é que não foi nenhum massacre técnico, foi pura organização contra um time bagunçado. Se jogar desse jeito na volta, nem adianta entrar em campo. Vamos ver o que as resenhas esportivas falaram desse vexame. Corinthians, lá vem. Sim, parecia um Corinthians de Libertadores. Lá vem. A história do Corinthians da Libertadores é isso. É o que eu falo sempre. Hablou espanhol. Olha a diferença do Corinthians de domingo, paulista, para agora. Você vai ver domingo que vem o Corinthians jogando. É domingo? É domingo agora, 18h30. É outra coisa. Aí voa. Hablou espanhol, o negócio complica. Então isso é uma tradição do Corinthians, né? Isso faz parte da história do Corinthians. Não é o primeiro vexame, nem será o último. Eu já falei que o Corinthians devia pensar em negociar a vaga quando vai para a Libertadores. Porque ele vai fazer vexame, vai dar alegria para os outros, vai fazer papelão, vai fazer aquela coisa de animador de campeonato. Você vê palmeirense rindo pra caramba, São Paulino, não sei do que o São Paulino tá rindo, mas tá rindo pra caramba também. Tá uma gargalhada generalizada. E o corintiano louco da vida. Quando podia estar quietinho, só no campeonato. O Campeonato Paulista ele é favorito, né? Podia estar quietinho, não. Hora que alguns foram para Barcelona, lá na Espanha, né? Eles chegaram lá falando, pô, onde é o jogo e tal, não sei o quê. Então, meu amigo, Eu achei que era o Barcelona do MSN que estava enfrentando o Corinthians, hein? Porque os caras chegaram tabelando na área, Corinthians recuado, assistindo os caras jogarem. É o que acontece sempre. É normal, trivial, natural, mas eu convoco a torcida do Corinthians a ir lá na quarta-feira, porque tem uma coisa que eu adoro, é ver o time ser eliminado e os caras saindo do campo com aquela cara, sabe? Assim, todo mundo... Então eu adoro isso, eu gosto muito. Sabe aquele cara desesperado, comendo unha? Isso aí pra mim é impagável, impagável. Seja o jogo que for em qualquer lugar, eu adoro ver isso, adoro. O Palmeiras, que eu levava a Nossa Senhora Aparecida, perdi. Nossa, eu acho isso... Então... Vamos lá, fiel, mostrar a sua força na próxima quarta-feira, lá na nossa Neoquímica Arena. O jogo do Corinthians foi um jogo horrível, mas a gente não pode deixar de falar a verdade aqui na Rádio Craque Neto 17. Você entra com 3 zagueiros, não dá certo, você toma um gol de pênalti que o Tchoca fez. Aí você mete 2 zagueiros. Pá. Aí você faz visões táticas que dificultam o jogo. E o Barcelona de Guayaquil arrebentou com o Corinthians. Foi um chocolate para ser 4 ou 5. 3 ficou barato.
E aí, meu irmão, o que vai acontecer na quarta-feira que vem é só os jogadores que vão poder falar. Eu não sei. Eu só sei que tem um jogo domingo contra o Santos. E não pode nem pensar em empatar. Tem que ganhar o jogo para ir para a final da Libertadores. Agora, o chocolate que o Barcelona de Guayaquil deu no Corinthians, nos 90 minutos, não tem conversa. Chocolate e 3-0 ficou barato. Se você joga com o Memphis, se você joga com o Yuri Alberto e você precisa, né, dar a bola para esses jogadores, o Garro não pode fazer uma partida tão abaixo tecnicamente. Aí se você entra com 3 volantes, né, cara, você tem que fazer o jogo rodar. Aí você tira o Memphis, aí você coloca um, coloca outro, aí ficou um time muito perdido dentro do campo. E aí, no terceiro gol, por exemplo, saiu a falta, o Mateuzinho bateu mal pra caramba do lado direito, a bola cruzou, a bola veio do lado direito, o cara saiu em velocidade, totalmente desguarnecido, e aí toma o terceiro gol. Michael mal. E aí, desculpa, o Michael sem condição nenhuma física para aguentar o jogo. O Breno Bidon, para mim, foi o pior jogador em campo. O Corinthians realmente nos faz das poucas vezes que a gente não consegue nem contra-argumentar com o Flávio Prado em momentos como esse. Assim, só rapidinho, enorme mérito do Barcelona, que parecia o Barcelona do MSN mesmo, o Barcelona do Messi, do Guardiola, e o Corinthians parecia parecia a Universidade Central, né? 3 atuações horrorosas seguidas do Corinthians na Libertadores. Mas eu queria primeiro enaltecer o Barcelona, do Guayaquil, o segundo Castilho, que é o seu treinador, porque já vim com aquela beca, né? A roupa que ele tava. E ele já tem um visual parecido do Omar Sy, que é aquele ator francês que faz o Lupin, uma série muito legal, um cara bonitão, elegante e tal. E o segundo Castilho tem uma elegância aí pro baile, pro show que se viu. Excelente atuação do Barcelona. O Corinthians não perdeu para um time qualquer. Horrorosa era a equipe da Universidade Central, do jogo na Venezuela. Na Neoquímica Arena nem tanto. O Corinthians quase se atrapalha na semana passada, mas passou. Imaginava, sim, dificuldades hoje, pelas circunstâncias e pelo desgaste, cansaço, fase final do Paulista, e o time não está tão bem agora. O empate hoje era para comemorar aqui na Avenida Paulista, à frente da Jovem Pan, se tivesse acontecido. Mas o 3-0 não vou dizer que é para celebrar, mas podia ter sido muito pior. A única bola que o Corinthians tem ganhado no jogo aéreo defensivo foi o gol contra do Gustavo Henrique, que foi bem anulado, por centímetros, mas pela regra atual, ok. Houve interferência, sim, do Coroço em cima do próprio Gustavo, que se atrapalhou. Como o Corinthians se atrapalha por cima defensivamente, como se atrapalha atrás, e que também não se demonize o esquema com 3 atrás, com 3 zagueiros, porque o Corinthians, quando passou a jogar com 4, passou uma linha de 4, passou a jogar pior. Tomou os gols todos, chegou 2 vezes com muita boa vontade na segunda etapa, o Corinthians foi ainda pior, ainda mais horroroso no segundo do que no primeiro tempo. Claro que já estava perdendo por 1-0, no finalzinho do jogo, um pênalti tolo do Choca, um lance que era, digamos... E bola perdida pelo Memphis Depay, hein? Também, a bola perdida pelo Memphis gera o ataque do Barcelona e o pênalti do Choca, que chegou atrasado, o pênalti Quero demonizar o Choca, enfim, mas eu quero dizer também que teve um lance anterior, ainda estava 0-0 no primeiro tempo, que o Garro pegou a bola, saiu durante 3,5 km, e o Yuri Alberto totalmente sozinho, o Garro tentou fazer um gol de Messi, que não era evidentemente o caso, né? Fominha pra caramba. Mas pelo menos foi o único lance que houve alguma técnica no Corinthians. Técnica, taticamente, as escolhas, as trocas, deu tudo muito errado. Insisto, não se deve demonizar o esquema com 3 zagueiros, porque você libera por um lado o Mateuzinho, que apoia bem. E não quero também vilanizar, mas o Hugo é impressionante, né? Porque o Hugo, ele vai mal ofensivamente, ele vai mal defensivamente, ele vai mal com a bola, ele vai mal sem a bola, ele vai mal como lateral, ele vai mal como ala, assim. Hoje foram 11 Hugos, o ala lateral do Corinthians, assim. Não quero demonizar, já demonizando, perdão pela falta de respeito. Mas foi uma atuação desrespeitosa com a história do Corinthians, no Paulista, no Brasileiro, naquela Libertadores Invicta 2012, no Mundial de 2012. Uma das piores partidas do Corinthians e uma das em campeonatos, dificilmente a gente vai ver o Corinthians jogar tão mal 3 jogos seguidos como foi agora. Foram partidas horrorosas do Corinthians. Com a Universidade Central não dava nem para dizer que o time era muito ruim. Hoje a única desculpa é que o Barcelona é bom e o Corinthians está desgastado. Mas fora isso, a bala, claro, uma situação dificílima para reverter na semana que vem na Neoquímica Arena, porque tem inclusive domingo o Santos com o Neymar, e mesmo se não fosse o Neymar, é semifinal de Paulista, e só se passar, e aí vai ser heróico se passar indiscutivelmente na próxima quarta-feira, pode animar se o Corinthians ainda estiver para a final. Porque do jeito que foi hoje e do jeito que não está jogando, o Corinthians já corre riscos mais
maiores do que imaginava para o próprio jogo contra o Santos pelo Paulista na semifinal em Itaquera. Flávio, boa noite a todos, né? O Corinthians, de fato, nesses 270 minutos que teve, né? 180 contra o time lá da Venezuela. E agora, hoje, né? Começou com 3 zagueiros, começou muito... Aquilo que o Maldo Betti falou. Você pode começar com 3 zagueiros e ser um time ofensivo. Brasil 2002. Não, todo mundo, não. E outras agremiações. Hoje eu vi o Liga dos Campeões, você fazendo... Todo mundo buscando gol, buscando a vitória. O Corinthians sai com 3 zagueiros, sem querer atacar, sem agredir. O Depay muito abaixo, o Garro muito abaixo e o Roberto. Né? Esse lance mesmo aí, foi, de repente, o melhor lance do Corinthians, um contra-ataque que o Garro poderia ter dado passe para o Roberto, acabou perdendo a bola. O Corinthians se defendendo, teve um gol anulado, bem anulado, poderia ter sido até um estrago maior. O Barcelona jogando em sua casa, choveu muito em Guayaquil, campo molhado. A gente estava vendo, bola parada. A qualquer momento poderia sair o gol. Aí quando sai o primeiro, né, aí a equipe, no segundo tempo, muda, vem com 2 zagueiros. E eu não sei se o Carrijo estava sentindo alguma coisa, porque ele é titular absoluto desse time. Né, devia estar sentindo alguma coisa. A princípio só o Martínez, né, Vampeta, que foi a entrada do Alexandre, porque teria o Martínez tem um problema no joelho. O Martínez. E o Carrijo parece que foi escolha tática mesmo. Se for escolha tática, foi um erro, que é um dos principais jogadores de meio campo do Corinthians. Muito difícil para reverter. Eu já estou vendo aqui já o cenário todo de domingo às 18h30, né? Vai ser esse jogo contra o Santos. Quarta-feira. Eu estou vendo aqui aquilo que o Flávio está falando. Quarta-feira. Ou joga por amor, ou joga por terror. E é o seguinte, em uma semana, você pode fazer um estrago danado. Se perde do Santos e não classifica, olha o estrago que foi. Olha o estrago que foi. E aí eu quero ver como vai ser essa escalação do Corinthians pro final de semana. O desgaste total, né? Porque além de ter as viagens... O Santos tá treinando. E já tem os 2 jogos, a viagem e o desgaste, que foram jogos na Venezuela, né? E contra um time fraco, né? Eu acho aí, Maldo, o desgaste só de viagem, que é longo, foram 6 horas, porque eu vou te falar. Eu, no final de semana, Pedro, eu tava em casa, eu vi o Real Madrid jogar, eu vi o Atlético de Madrid jogar, todos os seus titulares, tudo jogou. Todo mundo jogou. Estão curtos lá, hein? Todo mundo não, mas jogou. Eu vi Vinícius Júnior. O Real Madrid tinha eu vi o Vinícius Júnior, eu vi o Rodrigo jogando no final de semana, eu vi o Rodrigo. Né? Todo mundo em jogo, porque tá ponta a ponta ali e perdeu. O Real Madrid perde o jogo, né? Ele perde pra... No final de semana ele perdeu pra quem? Betis. Pro Betis. Jogou todo mundo. Chega 3 dias depois, Atlético de Madrid. Ganhou. Tava no mesmo escala e ninguém tá morto. Aí eu só vou falar assim, a questão da distância da viagem. Mas, pô, você vai dizer que assim, o mês de março, cara. Estamos no mês de março. Dizer assim, não, ó, tira todo mundo no domingo porque tá cansado. Eu sempre boto assim, o Corinthians tem 5 e você completa com o resto. Eu boto ali o Carrijo, Depay, Garro, o Roberto. Quem foi o outro, meu Deus, que tava ali? E o goleiro, o Hugo. E aí, esses 5 são titulares, o resto é tudo igual. Aí você citou o Real Madrid, no Corinthians, o Garro, que foi poupado aí, preservado. Eu vi o Dembélé jogar no final de semana. Deu uma arrancada lá, mas foi fominha. No Corinthians teve o Alex Santana. Eu tô falando em termos de poupar. Sim. Eu vi o Lutário Martins fazendo gol no final de semana. Que deu. E hoje também. Hoje Por que os grandes jogadores não cansam? Os caras que é ruim falam assim, graças a Deus que vai me botar pra jogar, estão me poupando pra ninguém ver que senão eu vou fazer merda pra caralho. Mas será que é porque na Europa as distâncias são mais curtas aqui? Não, eu tô te falando, o cansaço pode ser da viagem. Sim. Mas de jogar, o jogo que os caras fez. Quem foi que se matou ali de correr e sair O jogo foi em Guayaquil, não foi nem em Quito. Uma coisa tem que ser dita. O 16º jogo do Corinthians no ano e o 5º do Barcelona. Isso tem que ser se jogando muito no Brasil sempre é temporada, cara. Isso não tem nada a ver. O Corinthians perderia de qualquer jeito. Tá mal também. 16 jogos do Barcelona e 5 do Corinthians ia perder do mesmo jeito. Mas esse detalhe hoje teve uma interferência considerável. Então o Barcelona sem ritmo. Mas por que, Flávio? Barcelona sem ritmo. Eu não entendo, ó. A gente está questionando agora, o mês de março está rodízio. Aí quando chega, sabe o quê? Começa com o Mato Brasileiro, que acaba a Copa do Brasil e acaba a Libertadores, e seu time está na zona ali, perto da zona de rebaixamento, joga quarta e domingo, sempre os mesmos caras.
que é o desgaste maior que é no final de temporada, para não cair. Você não pode, aí não tem rodízio. No final do campeonato não tem rodízio para quem vai ser campeão e para quem vai cair. Ou quem busca a vaga de Libertadores. Joga todo mundo. Os caras repetem o time titular a cada 3 dias no mês de novembro. Pode ver isso. No mês de novembro ninguém poupa ninguém. A não ser quem foi para Libertadores, teve a final, né, da Libertadores, 2 times brasileiros. E por pouco o Atlético não cai. O Atlético foi de fora de tudo na temporada. E hoje no jogo do Corinthians a gente viu aí com 20 e poucos minutos em campo, o Alex Santana já teve cãibra, o Garro, que foi preservado agora no jogo mais recente contra o Mirassol, ele entra, dá uma arrancada, melhor chance, oportunidade do Corinthians. Foi fominha, não quis passar pro Yuri Alberto e o Corinthians não correu hoje, gente. O Corinthians faltou ousadia, faltou concentração, ficou muito recuado, retraído contra o Barcelona de Guayaquil, que é um time que joga e deixa jogar. O Corinthians acho que demorou para perceber isso. E como disse o Flávio, apenas 3 jogos na temporada. Flávio, então o Barcelona tá começando agora o ano, né? Tá numa pré-temporada. Praticamente. E o Corinthians, que em tese já tem 16 jogos, que deveria estar mais ali entrosado, digamos, hoje levou um baile desse Barcelona de Guayaquil em ritmo de pré-temporada, Flávio. Não, mas eu digo, a gente tá falando de condição física. Claro que a condição física E nem se compara futebol equatoriano com o futebol brasileiro. A qualidade, nível técnico, físico. A condição física. Velocidade do jogo. Do Barcelona era muito melhor. Nós não tivemos pré-temporada. O Mauro citou aí a passão, mas é importante. Já começou jogando, né? Já saiu jogando. Então isso pesa. O Vampeta pode falar melhor que ninguém isso aí. E o Barcelona de Guayaquil tá paradão e tal. Ele jogou no final de semana, meteu 4-1, mas também poupou alguns jogadores, mesmo com só 5 jogos. Enfim, na verdade é que eles conseguiram decidir só hoje, decidiram a parada rapidinho e tal, sem grandes problemas. E agora, torcedor, dá pra acreditar numa virada ou já pode aceitar o vexame? O Corinthians precisa de um milagre na Neoquímica Arena, mas será que esse time tem bola pra isso? Comenta aí o que você achou do jogo e se ainda tem esperança. E já se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade do Timão.